Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior. E nesse dia eu desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Ele prospere todos os seus caminhos e que Ele te guarde de todo o mal. Eu quero trazer uma mensagem aqui que vai falar muito ao seu coração. Nós vamos falar sobre assuntos importantíssimos para a sua vida espiritual e ao final eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus guarde o seu coração, para que Deus te ajude a vencer todos os desafios da vida e que você seja muito feliz na presença dEle. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Todos os dias da semana eu tenho feito uma oração de fé, tem sido uma bênção. Nós já temos visto o que Deus está fazendo e eu tenho percebido que o que faz a diferença na nossa vida é o fato de nós orarmos todos os dias. É o fato de nós lermos a palavra, meditarmos e depois orarmos. É isso que muda a nossa vida espiritual. E a melhor coisa que existe é quando nós vencemos a frieza espiritual. Então nada melhor do que unirmos a nossa fé, nós buscarmos a Deus juntos, porque isso vai nos fortalecendo dia após dia. Amém? E hoje eu senti no coração de nós falarmos sobre o dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro, ele pode ser uma bênção, ele pode abençoar o reino de Deus, ajudar outras pessoas, mas o dinheiro também é algo muito perigoso, porque ele pode nos fazer desviar de Deus, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós vemos as notícias ruins deste mundo, quando nós vemos esses poderosos, os governantes, brigando entre si, tudo é por causa de poder e de dinheiro. Esses homens, eles amam somente as coisas dessa terra. Eles não têm o temor de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós devemos ter uma visão equilibrada sobre este assunto. Não podemos também achar que o dinheiro é coisa do diabo, que ter muito dinheiro vai nos prejudicar. Não podemos pensar assim, porque a Bíblia fala mais do que dinheiro, do que qualquer outro assunto. Eu não sei se você sabia disso, mas Jesus falou também de dinheiro mais do que o céu. Por quê? Porque Jesus sabe que essa área financeira, essa área da nossa vida, ela pode nos jogar para baixo, ela pode nos tirar a paz, a alegria, mas ela pode também abençoar, ela pode trazer muitas bênçãos para nós e para as outras pessoas. Eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu esses dias. Uma missionária que eu ajudo ela ajuda crianças carentes na África, e ela sempre posta fotos, vídeos, né? Se você quiser conhecer esse ministério, ele chama Love Hills. Se você quiser pesquisar sobre ela no Instagram, ela chama Jéssica Adelinos, tá bom? Então ela postou um vídeo de um menino muito magrinho, muito pobrezinho, sabe? Morrendo de fome, e ela tem ajudado ele e tantas outras crianças. E aí eu senti no coração de compartilhar aquilo, e eu pedi, irmãos, vamos ajudar, vamos fazer uma doação, vamos estender a mão, porque essa obra é de Deus. Eu conheço a Jéssica, eu conheço esse ministério e realmente tudo vai para as crianças, tudo é feito com muito amor e temor a Deus. E aí eu recebi um áudio dela falando quantas pessoas ajudaram. Ela arrecadou muito dinheiro, eles conseguiram comprar com isso leite NAN. Só para você ter noção, o leite NAN é muito caro. E por mês eles têm que comprar mais de 250 latas de leite NAN. Então isso precisa de muito dinheiro. E por isso é tão importante nós termos uma visão clara sobre o que Deus espera de nós, o que Deus tem preparado para nós. Deus pode colocar na nossa mão, irmãos, muitas sementes para que a gente abençoe a vida dos outros e para que a gente também tenha uma vida confortável. Isso não é pecado, tá bom? Então nós não podemos agir com hipocrisia, não podemos achar que isso tudo é errado. Eu tenho certeza que todos nós, por mais que somos cristãos, nós já pensamos alguma vez na vida: nossa, e se eu ganhasse na loteria? E se um dia eu jogasse na loteria e Deus me abençoasse e eu ganhasse rios de dinheiro? Eu tenho certeza que na sua mente você já pensou, né? Nossa, eu pagaria aquelas contas, eu compraria aquilo, eu ajudaria tantas pessoas que eu amo, tantas pessoas que precisam, e eu teria uma vida mais tranquila, sem ter que preocupar com essa área. Eu já pensei assim, porque nós vivemos neste mundo e a gente precisa de dinheiro. Não é algo que a gente ama, mas é algo que nós necessitamos. E não tem nada de errado em você querer ganhar muito dinheiro, em você crescer na vida, apesar de que a loteria é um jogo e isso pode sim levar você a confiar no dinheiro, nas riquezas, você colocar sua fé nisso.
Porque senão você começa a achar que o dinheiro, ele vai te dar as coisas que só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar alegria, paz, verdadeiras amizades, uma família abençoada, e isso o dinheiro não compra. Quantas pessoas aí são lotadas de dinheiro na conta, essas pessoas vivem do bom e do melhor nessa terra, mas o vazio na alma é enorme. Essas pessoas não têm paz. Então tome muito cuidado para não fazer do dinheiro um Deus e transferir para ele a esperança e a fé que deveriam estar somente depositadas em Jesus. E uma coisa que nós precisamos pedir a Deus é que Ele tire o nosso medo. O medo de perder o emprego, o medo de ficar pobre, o medo de nada dar certo na nossa vida, de não conseguirmos pagar as nossas contas. Vamos pedir a Deus hoje que Ele seja o nosso Senhor, que a gente continue sendo generoso, porque existe uma lei espiritual que diz o seguinte, lá no livro de Provérbios, diz que o generoso prosperará. O que dá alívio aos outros, alívio receberá. E tem muita gente que pensa, mas se eu der isso, eu vou ficar sem. Não, no reino de Deus é o contrário. Quanto mais você dá, quanto mais você abençoa, quanto menos você é avarento, egoísta, mais Deus te abençoa, mais Deus te prospera, sabe? E tem muita gente que não tem colhido as bênçãos de Deus, porque elas fecham a mão, elas não ajudam o necessitado, elas não dão alívio aos outros e por isso elas não recebem alívio. Por isso, reflita aí na sua vida se você tem sido uma pessoa próspera, abençoada, porque você tem abençoado os outros. Pode ter certeza, Deus ele é fiel e Ele não fica devendo nada para ninguém. E certa vez Jesus disse algo muito interessante. Ele disse assim, dai e dar-se-vos-á, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa palavra muitas vezes a gente escuta e a gente não entende o que Ele quis dizer. Mas Ele quis dizer o seguinte, dai e dar-se-vos-á, ou seja, dê e Deus vai usar outras pessoas para te dar. Deus vai usar outros meios para te dar. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai dar algo a alguém e essa pessoa não tem como te retribuir. Às vezes você ajuda uma pessoa muito simples e ela não pode fazer nada por você, mas Deus ele vai fazer em teu favor. Amém? Isso se chama lei espiritual. É algo que é real, algo que acontece. Quando você ajuda alguém, Deus te ajuda de outra maneira. E Ele disse que essa medida será recalcada, sacudida e transbordante. Isso quer dizer o quê? Que vai ser algo maravilhoso, algo muito maior do que você já pediu ou imaginou. Vai ser algo que vai transbordar na sua vida. E Jesus usou essa ilustração, porque na época dele, as pessoas juntavam os grãos, elas colocavam em potes, e eles então ficavam batendo aquele pote para que aqueles grãos caíssem e eles pudessem colocar mais ainda, até que transbordasse. Você que talvez viveu aí 30 anos atrás, você conhece aquelas vendinhas, né? Em que eles colocavam o arroz dentro daqueles potes, o feijão. E então, aquilo ali, eles enchiam até o topo e eles ainda batiam para que entrasse mais. Então é isso que Deus tem para a sua vida, irmão. Deus quer te abençoar, mas continue fazendo bem. Continue abençoando o reino de Deus, as pessoas, e as bênçãos vão acontecer na sua vida. Amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele disse algo em relação ao dinheiro. Ele disse assim, ordenem aos que são ricos, que não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Isso aqui todos nós já sabemos, que nós não podemos colocar a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Mas é interessante que ele falou para os ricos. E ele não disse assim, olha, vendam tudo que vocês têm e dê aos pobres. Não. Certa vez Jesus disse isso sim a um jovem que era muito rico, mas é porque o coração dele estava nas riquezas. Então Jesus falou, venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Mas essa não é a ordem de Deus para todos. Deus disse aqui, vocês que são ricos, vocês que têm uma condição melhor, não coloquem o coração nisso. Vocês não precisam vender e dar aos pobres para mostrar que vocês são de Deus, que vocês são espirituais. Não, vocês só precisam ser generosos, ricos em boas obras, ricos na generosidade, tá bom? Então não é pecado você ser rico, eu sei que é uma realidade tão longe de todos nós. Mas às vezes Deus começa a nos abençoar e nós já achamos que é errado, que estamos fazendo algo errado. E não é. O problema é que quanto mais a gente acumula, mais nós vamos ficando dependentes daquilo. Mais podemos começar a achar que somos melhores que os outros ou que o dinheiro pode comprar tudo. E não é verdade.
Tem muita gente aí que perde tudo simplesmente por ser orgulhoso, por não saber administrar aquilo que Deus está permitindo que ela tenha. Então, já que nós falamos sobre esse assunto, agora eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te abençoe, que Ele abra as portas de emprego. E se nós queremos crescer na vida, nós precisamos entender que vai ser preciso muito esforço, muita diligência, muita sabedoria, muita criatividade. Nós estamos vivendo uma época de crise, mas nós devemos entender que nós estamos em Cristo e que Deus pode nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Amém? Então vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que Deus coloque ideias no nosso coração para a gente abrir um novo empreendimento, para a gente vender alguma coisa, para a gente trazer o sustento para a nossa casa. Eu creio que todos nós temos talentos, temos dons e que nós podemos usar isso para trazer o sustento para nós. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã que me ouviu até agora e que agora está orando junto comigo. Senhor, nós vivemos em um mundo capitalista, um mundo tão difícil de viver, onde existe tanta desigualdade, e por isso o Senhor quer que nós tenhamos uma visão equilibrada sobre o dinheiro. Eu creio, meu Pai, que se a Tua mão for conosco, o pouco contigo será muito. O Senhor fará fartura em nossas vidas. Oh, meu Pai, abençoa, que seja um dinheiro abençoado, gastado com coisas certas, com coisas lícitas, com coisas que te agradam. Em nome de Jesus, meu Pai, nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que nos rouba a paz, a alegria, e que o Senhor não nos deixe ser influenciados, Pai, pelas pessoas que não te ouvem, pelas pessoas que não seguem os Teus caminhos. Senhor, nós queremos entender que a Tua presença é o bem mais precioso que nós temos. Nós já temos tudo o que precisamos e por isso podemos estar felizes e contentes. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra condena a preguiça, condena o comodismo. Oh Senhor, o Senhor quer que nós sejamos pessoas ativas, pessoas que batalham, pessoas que honram seus compromissos. Por isso a Tua palavra fala tanto sobre dinheiro. Oh, meu Pai, nos ensine a lidar melhor com essa questão, meu Pai. Que nós não sejamos impulsionados pelas promoções, pelos cartões de crédito, pelos empréstimos do banco. Que nós não venhamos cair nas armadilhas do diabo, ó Deus. Porque nós queremos Te servir com integridade. Queremos não perder a paz, mas queremos ter paz ao abençoar alguém. Que a gente sinta prazer, meu Pai, em dar alívio aos outros. Que nós sintamos alegria em poder ajudar. Porque o Senhor mesmo disse, é melhor dar do que receber. Senhor, que nós não sejamos aqueles que vivem pedindo emprestado, mas que a gente venha emprestar, que a gente venha doar, abençoar. Abençoa a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós saibamos lidar da melhor forma, ó Pai. Oh, Senhor, eu creio, o Senhor vai agir em nosso favor. Essa área é importante também para nós, porque se ela nos preocupa, se ela nos tira a paz muitas vezes, com certeza é do interesse do Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor, e os nossos problemas também. Por isso nos abençoa, Senhor, e livra-nos, Senhor, de toda armadilha, de toda cilada do inimigo. Queremos ser fiéis até o fim, meu Pai, e queremos ser fiéis em todas as áreas. Queremos separar uma parte, Pai, dos nossos ganhos para abençoar os outros. Porque não queremos ser egoístas, avarentos. Livra-nos, Senhor, desses pecados, em nome de Jesus. E eu já Te agradeço, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo?
eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente,
mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer.
E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção.
Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim:
porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui.
Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.